Você acha que esse som aí tá desafinado? Essa até pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Porque às vezes pode até soar meio errado, mas eu vou te falar que tá completamente certo. E o mais estranho é o seguinte: por mais que você seja uma pessoa leiga em música, ou até mesmo um músico profissional, esse erro engana quase todo mundo. Agora, guarda essa informação aqui. Estar afinado não significa ser algo bonito, porque o que a gente considera bonito numa música não é algo universal. Muda de cultura para cultura, de época para época e principalmente de pessoa para pessoa. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui que pode soar meio desconfortável. O que você chama de desafinado, na verdade, pode não estar errado. Pode ser apenas um sistema que você ainda não entendeu. Eu vou te falar que quando você entende isso, a sua forma de ouvir música muda completamente. Conceito técnico e científico. Agora vamos sair da opinião e ir para a física do som. Cientificamente falando, um som está desafinado quando a frequência dele não bate com o valor esperado daquela nota. Por exemplo, o famoso Lá a 440 Hz. Se esse valor sobe ou desce, mesmo que seja muito pouco, parece que começa a sair do lugar. Só que aqui tem um detalhe importante. Isso não explica por que isso começa a soar errado, porque eu vou te falar que em certas situações, tecnicamente, vai estar correto. E mesmo assim ainda vai incomodar um pouco. É aqui que entra um dos fenômenos mais fáceis de perceber isso, os chamados batimentos. Quando duas frequências estão muito próximas uma da outra, mas não são assim totalmente iguais. E aí elas começam a brigar. O resultado disso é uma coisa que a gente chama de pulsação. Como se o som estivesse tremendo. É aquele efeito meio instável, que dá uma sensação de que algo não está encaixando como deveria. Agora vamos um passo além aqui. Todo som que você ouve não é só uma única nota isolada. Ele sempre vem acompanhado de várias outras frequências, os chamados harmônicos. Quando esses harmônicos estão bem alinhados, esse som vai soar limpo. E quando não estão, obviamente, vai resultar num som que parece mais sujo e até instável. É esse tipo de som que você tem a impressão dele estar meio desafinado, mesmo que a nota principal esteja quase certa. E agora vem a parte mais interessante aqui, preste atenção nisso. Nem sempre o problema está no som. Saiba você que existe uma condição humana chamada amúsia, que é uma espécie de surdez musical. Nesse caso, o cérebro não consegue perceber a diferença de altura entre as notas. Ou seja, algo que para você soe claramente desafinado, para outra pessoa pode soar completamente normal. E isso levanta uma pergunta meio desconfortável. Será que todo mundo no planeta escuta a música do mesmo jeito? E eu vou te falar que essa é uma condição mais comum do que você imagina. Eu até fiz um vídeo inteiro aqui no canal para falar a respeito dessa condição chamada amúsia. Muitas pessoas possuem essa condição e nem sabem. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards também. E essa é uma condição que atrapalha bastante, tanto para quem vai ouvir música, como principalmente para quem vai tocar. O manifesto da desafinação. Agora imagina o seguinte: você cria um estilo novo de música e todo mundo fala que você está desafinado toda vez que você toca essa música. Pois eu vou te falar que foi exatamente isso que aconteceu no começo da Bossa Nova. Quando surgiu a música Desafinado, do Tom Jobim com o Nilton Mendonça, muita gente torceu o nariz. A crítica era direta. Aquilo parecia ser música de quem não cantava direito. Principalmente por causa de duas coisas: as harmonias mais complexas e o jeito mais falado de cantar de João Gilberto. Só que daí veio a virada. Ao invés de negar essas críticas, eles assumiram isso e transformaram a crítica em um conceito. A música desafinada não está se defendendo. Na verdade, ela está se propondo a uma nova forma de ouvir música. Porque o que está sendo chamado de erro, na verdade, é uma escolha, é uma linguagem. Quando a letra diz, no peito dos desafinados também bate um coração, isso não é só poético, é praticamente um manifesto. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. É a ideia de que nem tudo que foge do padrão é errado. Às vezes, é algo que está um pouco mais à frente do que as pessoas estão acostumadas.
É exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. E se esse vídeo aqui já está despertando em você alguma curiosidade para começar a ouvir as músicas de forma um pouco diferente, por favor, deixa um like no vídeo e siga o canal para que você possa ser avisado quando eu lançar os próximos vídeos aqui no canal. A sua interação é super importante para que o YouTube continue divulgando os vídeos aqui do canal. Valeu! Cinema e histórias reais. Agora vamos para um caso completamente diferente aqui, porque até aqui a gente está falando em desafiar como sendo uma escolha, mas e quando uma coisa está realmente desafinada, sem escolha? Aí entra uma história real aqui que até parece ficção. Florence Foster Jenkins. Ela era uma socialite americana que decidiu virar uma cantora lírica, só que tinha um detalhe, ela era completamente desafinada. E essa história é real. E eu vou te falar que mesmo assim, ela lotava teatros, gravava discos e tinha muito público. E o mais impressionante, ela realmente acreditava que era uma grande soprano. Agora pensa nisso por um segundo. Como é que alguém completamente fora de afinação consegue criar uma carreira? Isso mostra uma coisa importante. A percepção musical, ela não é só técnica. Ela também passa por perspectiva, contexto e principalmente percepção. A sua percepção. Porque no final, o que para alguns pode parecer um erro evidente, para outras pessoas pode simplesmente não ser. Curiosidades e história da música. Agora vem a parte mais contra-intuitiva de todas aqui do vídeo. Caso você não saiba, o piano está tecnicamente desafinado. E não é um erro, é um projeto, porque a música ocidental fez uma espécie de um acordo. Ao invés de utilizar intervalos perfeitamente naturais, ele ajustou levemente todas as notas. E isso tem um nome, que inclusive eu estou sempre repetindo aqui no canal, que é temperamento igual. Na prática, o que isso faz é muito simples. Permite que você toque em qualquer tonalidade, sem precisar reajustar o instrumento. Só que isso tem um custo. Os intervalos deixam de ser perfeitos. Nada fica 100% puro, mas tudo passa a funcionar. Eu vou te falar que antes do piano moderno, existiam sistemas onde alguns intervalos eram realmente perfeitos. Mas o preço era alto. Funcionava bem apenas para alguns tons e quebrava completamente em outros. Soava estranho, instável. Instrumentos como cravos e órgãos antigos usavam outros sistemas de afinação. E instrumentos de corda, por exemplo, conseguem ajustar a nota em tempo real. O músico literalmente procura o ponto onde o som encaixa melhor. Então a solução foi essa: abrir mão da perfeição para ganhar a liberdade de tocar, sacou? E isso muda completamente a perspectiva, porque o padrão que a gente chama hoje de afinado já é, na verdade, uma adaptação. Tem até um livro que questiona exatamente isso, chamado Como que o Temperamento Igual Arruinou a Harmonia, do autor Ross Duffy. A ideia central desse livro é provocadora. Será que para ganhar praticidade a gente não perdeu uma parte da riqueza do som? Isso leva a uma pergunta importante. Isso muda ou não muda a nossa forma de ouvir música? O que você acha disso? Por favor, coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Cultura pop e viral. Na cultura pop, a desafinação virou praticamente entretenimento. O cantor erra uma nota e pronto. Vira notícia, meme, vira até debate. Principalmente quando isso acontece, por exemplo, no hino nacional. Porque ali não tem margem. É ao vivo, é solene e qualquer desafio parece maior do que realmente é. Agora, o mais interessante é quando o erro, essa desafinação, vira estilo. Você já ouviu falar do autotune? Auto-tune. 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 It rains so very here. O autotune foi criado justamente para evitar que um cantor desafinasse. Só que em algum momento alguém resolveu usar ele completamente ao contrário. E no contra até do que o seu próprio criador imaginava. E esse alguém foi a Cher. Por acaso você já ouviu falar do efeito Cher?
Na música Believe, ela deixou esse efeito completamente exposto. As pessoas nem sabiam que o autotune existia, mas ela expôs esse plugin com aquele som robótico que ela utiliza nessa música, completamente artificial. Naquela época soava quase como um erro digital, só que não ficou como defeito, virou linguagem e hoje está praticamente em todo lugar. God show me the way because the devil's trying to break me down. Still up my cup, drain, mazel tov. Ou seja, aquilo que antes poderia ser considerado como um erro, agora é estética. E isso reforça tudo que a gente viu até aqui no vídeo. A linha que divide certo e errado na música é muito mais flexível do que parece. E eu vou te falar que talvez o problema nunca tenha sido a música em si. Talvez esteja relacionado muito mais com a maneira como você aprendeu a ouvir música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço um vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.